capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. A palavra qual o Senhor colocou sobre o meu coração. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamos nós juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém intentavam fazer mal. Enviaram-lhe, pois, mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar uma lição sobre a vida de Neemias. Nós sabemos que Neemias, ele vem de um povo exilado babilônico, e a Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele tem o seu tempo certo de agir, o seu tempo certo de fazer. E muitas vezes aquilo que para nós é dor, para Deus é propósito. Deus, ele tinha um propósito na vida de Neemias, de levá-lo para o palácio onde ele estava em Susã. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele era cooperador do rei. E coisa boa e não é bom, né, irmãos? É ser alguém próximo do rei. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele servia o rei, servia o vinho para o rei, tudo quanto o rei comia, tudo quanto o rei ia beber. Neemias, ele tinha que experimentar, porque havia-se naquela época um confronto muito grande contra os reis de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias agora ele é cooperador do rei Artaxerxes. E quando ele é levantado a cooperador, a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele teria, todo rei que era levantado, ele precisaria de um cooperador, para que não viesse os inimigos e envenenasse a comida, a bebida do rei. E a Bíblia vai nos ensinar que Neemias, por um tempo, ele foi cooperador do rei. A Bíblia vai nos ensinar que, certo dia, Neemias, ele está a servir ao rei, e ele chega ao irmão de Neemias dizendo: olha, houve uma grande derrota sobre os judeus, sobre o povo de Israel. E Neemias começa a ouvir o que o irmão dele estava dizendo. Ele diz assim: olha, acabaram com tudo, acabaram com a cidade, derrubaram os muros, queimaram as portas, e os judeus que restaram estão vivendo em grande miséria, estão vivendo praticamente estão isolados. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ouvindo isso, ele entristece o seu coração. E coisa boa é quando nós seguimos a Bíblia, quando a Bíblia diz: olha, me alegrei, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. E a Bíblia vai dizer que Neemias, ao ouvir esta notícia, ele entristece o seu coração. E a primeira posição a qual Neemias ele teve sobre a tua vida foi orar a Deus, foi se consagrar. A Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele se entristeceu, ele não se ausentou de Deus, mas ele se achegou a Deus. Ele foi orar ao Senhor pedindo direção, ele foi jejuar, ele foi se consagrar. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que Neemias ele começa a orar a Deus. Quero que os irmãos acompanhem, amém, comigo lá no capítulo 1. Versículo 3, Neemias diz assim: olha, e disseram-me o restante do que não foram levados para o cativeiro,
jejuando, orando perante o Deus dos céus. E agora Neemias, ele começa a orar para Deus, ele começa a dizer assim para o Senhor, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, e que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, guardaste os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos a ouvires a oração do teu servo, que hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, casa do meu pai, pecamos. E aí ele diz assim no versículo 7: de todos que nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. A Bíblia vai dizer que agora Neemias, ele começa a trazer a memória de Deus. Olha, Senhor, nós pecamos contra ti, o povo pecou contra ti, o povo se virou contra ti, mas atenda os teus ouvidos, os teus olhos ao teu servo, a oração do teu servo. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir a minha tua oração, a minha e a tua súplica. Deus ainda ouve oração. O primeiro posicionamento de Neemias foi a oração. Ele se achegou, ele reconheceu que eles pecaram contra Deus, e ele disse: Senhor, não se vire contra nós, tenha misericórdia de nós. E a Bíblia vai dizer que, passando-se o tempo, Neemias, ele vai servir o rei. E a Bíblia diz que Neemias está indo levar o vinho ao rei, e coisa boa é quem tem vinho, né, Cris? Como foi falado aqui nessa noite, é quem tem vinho para dar, é quem tem alegria para dar. Mas escute uma coisa, Neemias, ele carregava algo a qual ele não tinha dentro de si. A Bíblia vai dizer que quando ele chega até o rei ele olha para Neemias e percebe a tristeza de Neemias. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios que o que aformoseia o nosso rosto é o nosso coração. Aquilo que o nosso coração sente, ele transplanta sobre o nosso rosto. Se nós estamos alegres, o nosso rosto vai estar alegre. Se nós estamos tristes, o nosso coração está triste, o nosso rosto, ele vai ficar triste também. Passando-se os dias, Neemias queria fazer algo, mas ele não podia sair do palácio. Ele não podia sair da posição a qual ele estava. Então, coisa boa é esperar o tempo de Deus. Neemias, ele esperou o tempo do Senhor sobre a vida dele. E sabe o que é mais interessante? É que Neemias, ele não falou nada, evangelista Cris. Ele guardou somente para ele Deus. Quando a Bíblia diz: seja tardio no teu falar, nós temos que aprender a ser tardio, não sair abrindo a boca já falando. Porque nós não conhecemos os projetos de Deus. Se Neemias tivesse chegado antes do rei e dissesse assim: rei, eu preciso ir para Jerusalém, será que o rei teria deixado Neemias sair do palácio? Tudo tem um propósito de Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Neemias, com seu semblante caído, carregando a alegria para o rei, mas não tinha alegria dentro de si. Ele olha, o rei olha para Neemias e diz: Neemias, o que está acontecendo com você? Para o rei ter entendido, irmãos, que Neemias estava triste, é porque Neemias só chegava na presença do rei alegre. E a Bíblia vai dizer que o copeiro, ele não poderia chegar-se ao rei com o seu semblante caído. Isso era pecado mortal, era digno de morte. E agora a Bíblia vai dizer que Neemias, ele chega com o seu semblante caído, e o rei pergunta: Neemias, o que aconteceu? Você não está doente? Por que anda triste? E Neemias, ele não perde a oportunidade de dizer para o rei assim: olha, rei,
Vai Neemias e o rei diz assim: olha, Neemias, eu vou deixar você ir. Neemias diz assim: olha, rei, mas eu preciso de cartas para levar para os governadores, para quando eu chegar lá, eles me deixarem ter passagem. E a Bíblia diz que a mulher do rei olha para Neemias e diz assim: por quanto tempo você vai ficar lá? E ele diz: Senhor, eu serei breve até eu terminar a construção dos muros, até eu conseguir reconstruir a cidade. A Bíblia vai dizer que o rei ele dá esse aval para Neemias, dá a carta para Neemias, e Neemias ele vai para Jerusalém. E quando Jessé ele começa a descobrir que Neemias está indo para a cidade, a Bíblia diz que ele se contrita, ele fica nervoso, ele diz: o que este homem vai fazer aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar: olha, eu vou entrar no propósito, eu vou entrar em oração. Sempre vai ter um Tobias, um Sambalate que vai se levantar e vai dizer para mim e para você: para que você vai orar? Para que você vai consagrar? Para que você vai entrar no propósito? Não tem mais jeito. Sempre vai ter um que vai se levantar contra mim, contra você. Verdade, Deus. Sabe o que é o mais interessante aqui de Neemias? É que Neemias não se deixou de ser levado pelo que ele ouviu. Muitas vezes nós ouvimos algo e deixamos descer para o nosso coração, e aí começamos a nos entristecer: ah, eu não vou mais, eu não vou fazer mais, eu não vou mais orar, o propósito ao qual eu tinha já não vou mais fazer. Neemias foi diferente. Ele orou, ele teve posição com Deus. Aleluia. Ele não deixou de fazer porque os outros estavam falando. Ele não deixou de fazer porque alguém criticou. Agora vai fazer o que se já está destruído. Mas a última palavra quem dá sobre a mim e sobre a tua vida é Deus. É Deus quem dá a última palavra. Aleluia. A segunda posição de Neemias, a Bíblia vai dizer que Neemias ele sai calado, ele não fala nada para ninguém, ele não fala nada para o governador. A Bíblia diz que com poucos homens Neemias ele se separa e ele diz assim: vamos olhar os muros. E ele começa a rodear o muro. O muro tinha cerca de 2,5 km. A Bíblia vai dizer que pela madrugada ele sai, ele monta sobre o teu cavalo e ele começa a rodear os muros da cidade para ver onde tinha brecha, onde estava devastado, aonde já não estava mais com muro. E a Bíblia vai dizer que chega um certo ponto ao qual Neemias ele chega e ele diz assim: agora não dá mais para ir a cavalo. Ele desce do cavalo e ele começa continuando o seu trajeto, olhando o comprimento do muro. A Bíblia diz que cada redor do muro ele olhava e dizia: aqui eu preciso consertar, aqui eu preciso fechar, aqui está com brecha, eu preciso arrumar. E não é diferente na minha e na tua vida. Nós precisamos olhar para nós e ver onde nós estamos deixando brecha, fechar as brechas, porque a brecha ela vai atrapalhar a minha intimidade com Deus. A brecha que eu deixo aberta, os inimigos podem entrar. A Bíblia diz que Neemias ele volta de novo, observando o muro. Preste atenção, ele foi olhando o muro e ele voltou olhando o muro. E ele chega, e quando ele chega no outro dia, ele junta os judeus que sobraram e disse assim: quem está comigo? A Bíblia vai dizer que eles se reuniram todos. Ele disse assim: olha, vamos reconstruir os muros da cidade. Vamos reconstruir, Neemias, nós estamos com você. E coisa boa é quando se tem união. Quando nós chegamos no irmão dizendo assim: olha, eu vou orar, vou entrar no propósito. O irmão fala: eu também vou orar por você. Olha, eu também vou entrar nesse propósito junto com você. A Bíblia diz no livro de Salmos 133 que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Quando se tem união, se há força. Quando se tem união, as brechas são fechadas em tempo real. Escute uma coisa: Neemias ele desceu e ele convocou o povo. A Bíblia vai dizer que até as filhas se junto com o povo, dizendo assim: olha, nós vamos reconstruir o muro, nós vamos conseguir tampar todas as brechas. Mas a Bíblia
para os inimigos, começa a se levantar, começa a zombar. Só que Neemias e o povo, eles não deram ouvido para aquilo que o povo estava achando, para aquilo que o povo dava brasão. A Bíblia vai dizer que Neemias, agora ele pega as famílias, as mulheres, eles colocam lá em cima. Só que o interessante é que todos trabalhavam em conjunto. A Bíblia vai dizer que agora Neemias, ele diz assim: olha, os soldados, uns vão ficar lá embaixo, outros vão ficar no meio, outros vão ficar na parte de cima, outros vão ficar na parte da frente, outros vão ficar na parte de trás. Ou seja, eles cercaram os muros, eles fecharam a brecha em oração, eles trabalhavam, reconstruíam e eles não perdiam o propósito. A Bíblia vai dizer que se chegam os inimigos de Neemias mandando carta dizendo: olha, desce aqui porque nós queremos falar contigo. Neemias, desce aqui porque nós temos algo de Deus para te dar. Escute uma coisa: nem todo mundo que se levantar pela tua vida dizendo: olha, assim te diz o Senhor, é Deus que está falando. Porque a Bíblia vai dizer que os próprios sacerdotes, eles se venderam contra Neemias, eles se levantaram contra Neemias dizendo: olha, manda Neemias descer aqui, e tudo que o inimigo só espera de mim, de você, é uma brecha para poder entrar. Se Neemias tivesse saído do propósito a qual ele estava, será que a cidade teria sido reconstruída? E muitas vezes nós damos ouvido para o inimigo: ah, porque é sacerdote, porque é profeta, vamos lá porque está mandando. Neemias vai dizer que, olha, isso não é de Deus, não é Deus que está falando através da boca do sacerdote, vamos todos ficar. Neemias, ele não desceu para ouvir o que o profeta tinha a dizer. E a Bíblia vai dizer que se acende a ira sobre o coração dele, dizendo: como que Neemias não vem? Eu estou chamando, ele não vem. A Bíblia vai dizer que foram enviados 5 cartas para Neemias descer. E Neemias dá uma resposta dizendo assim: olha, nós estamos em uma grande obra e por isso eu não poderei parar. Neemias estava dizendo: aquilo que eu comecei, se eu coloquei a mão no arado, eu saí de lá com um propósito, eu vou continuar com o meu propósito. Aquilo que você disse para Deus que você ia fazer, não saia da posição, fique na posição a qual Deus te colocou. Se Deus te colocou para servir o rei, sirva o rei. Se Deus te colocou para edificar os muros, edifique os muros. Para de ficar dando ouvido para tudo que o povo fala. Ah, pastora, mas a pessoa fala: deixa falar, deixa falar. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta dos nossos atos a Deus. Aleluia. Toda palavra que sai da nossa boca, nós prestaremos conta a Deus, seja ela, seja boa. Então para de se preocupar, fique na posição na qual Deus mandou você ficar, não saia de lá não. E a Bíblia vai dizer que o povo reunido agora começa a trabalhar sobre a construção do muro. E sabe o que é mais interessante? É que Neemias diz assim: olha, vocês vão trabalhar, mas vocês não vão parar de vigiar. Com uma mão vocês vão estar com a ferramenta e com a outra vocês vão estar com o escudo. Se os inimigos virem, estejam preparados. E quantos crentes hoje estão andando despreparados? Quantos crentes hoje não têm se preparado para o dia mau? Só achando que o nosso dia é bom, a semana é boa, o mês é bom, o ano é bom. E quando chega o dia mau, chega, pega desprevenido. A oração é a base de tudo, irmãos. Neemias, ele não deixou de orar ao rei. Neemias, ele não deixou de se consagrar. E ele disse ao povo: olha, vigiai. Vamos trabalhar, mas vigiai. Nós queremos fazer, mas nós não queremos vigiar. A brecha está aberta ainda. E nós precisamos aprender que a obra de Deus ela é feita com que, igreja? Com o quê? Não estou ouvindo a igreja. Com ordem e decência. Tem que ter ordem nas coisas de Deus. Ontem eu fui no congresso e eu falei assim: Paloma, falei, vamos cantar comigo porque eu tô com a garganta ruim. Eu falei
microfone, aí nós dois cantamos, nós dividimos, mas não cansa tanto, né? E tinha uns músicos lá. E eu falei, pergunta para ele se ele sabe tocar tal louvor. Ela foi e ele disse assim, eu não sei, mas a gente dá um jeitinho. Eu olhei para ela e disse, vamos cantar no playback. Porque se ele não sabe tocar, vai ficar feio. Paramos ali. Tive a minha oportunidade. Não chamei ela. Ministrei a igreja e cantei um outro louvor. Quando foi no finalzinho que acabou o culto, as pessoas foram embora, a pastora chegou em mim e disse assim, você conhece aqueles músicos? Eu disse, não, nunca vi eles. Porque eles vieram falar para mim que você disse que você não ia cantar com eles porque eles não sabiam tocar e que os músicos da tua igreja é melhor. Mas eu nem falei que tinha música na minha igreja. Falei, eu nem conversei com ele. Ela disse, mas fique em paz. Eu falei, não. Eu não falei nada com ele. E guardei, fiquei com esse negócio pra mim. Eu falei, gente, mas eu não falei nada. Ainda falei para o Paulo, eu falei, canta no playback. Porque se ele não sabe tocar, ele não vai saber levar. Passou. Me veio a memória que eu falei para o Paulo, eu falei, a gente canta no playback, porque se ele não sabe tocar, vai ficar feio. É a mesma coisa se você não saber a letra de uma música e você vir aqui cantar, vai ficar bonito? Não vai. E eu sou chata, irmãos. Aí eu sentada lá, me deu um grito. Viviane, vem cá. Já lembrei o que foi que eu falei pra Paloma, nem me dirigi a palavra a ele. Falei, eu disse que não ia cantar com ele porque ele falou que não sabia tocar. Falei, vou cantar no playback. Aí a pessoa foi falar que eu falei coisa que eu não falei. Então nós temos que fazer a obra de Deus e ao mesmo tempo nós temos que vigiar. Porque vão se levantar. Vão se levantar contra mim, vão se levantar contra você. Eu disse, Senhor, falei, estou aqui fazendo a tua obra. Falei, mas até aqui. E guardei para mim. Eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. Então nós temos que aprender que nós daremos conta dos nossos atos. A obra de Deus ela não é feita relaxadamente. A Bíblia diz, ai daquele que põe a mão no arado e tira. Então se Deus te confiou algo sobre as tuas mãos, permaneça naquilo que Deus ele colocou sobre as tuas mãos. Neemias ele não desceu, ele não parou a obra. E a Bíblia vai dizer que com pouco tempo Neemias ele consegue reconstruir os muros da cidade. Sempre vai ter alguém que vai se levantar dizendo, você não fez direito. Mas ainda está aberto, mas ainda está com brecha. E nós temos que firmar os nossos pensamentos em Deus. Nós temos que nos ocultar para muitas coisas. Porque se nós formos dar ouvido para tudo que o povo fala, para tudo porque o povo acha, irmãos, nem para o céu nós vai. Nem para o céu a gente sobe. Então Neemias ele permaneceu na posição a qual ele estava. Ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu. E aí Neemias, a Bíblia vai dizer que Neemias, agora, ele não para com aquilo que Deus ele colocou sobre as mãos dele. E muitas vezes nós queremos olhar para o irmão, porque como foi falado aqui, porque o irmão faz biquinho, porque o irmão faz aquilo, e nós queremos parar, queremos retroceder. E o nosso alvo, ele não tem que ser os nossos inimigos. O nosso alvo, ele tem que ser a cruz, ele tem que ser o céu. Faça aquilo a qual Deus ele colocou sobre a minha, sobre a tua vida. Fique na posição a qual o Senhor te colocou. Porque se você não sair da posição, não sair do posicionamento, Deus vai te dar direção certa. E os teus inimigos, quando se levantar contra você, Deus vai abater. Então não se preocupe com os teus inimigos. Não se preocupe com aqueles que acham. O que tem que achar de você, Deus, a última palavra ainda é de Deus. Se Deus disse que você vai, você vai. Se Deus disse que você vai reconstruir, você vai reconstruir. Mas confia em Deus. Neemias, ele confiou em Deus. Olha, Neemias não sabia quanto tempo ele iria completar a obra. Mas ele sabia de uma coisa, que ele ia terminar. Porque ele disse ao rei, eu volto em breve. A Bíblia vai dizer que em 52 dias, o muro que era para ser construído há anos, Neemias leva 52 dias para reconstruir as muralhas. Neemias ficou lá só reconstruindo? Não. A
Bíblia vai dizer que houve dissensão entre o povo. Neemias, ele chega e ele faz o quê? Peraí, vamos colocar ordem nas coisas. Tá bagunçado e não é assim não. É um querendo cobrar mais, é um pisando no outro. E Deus disse: põe as casas em ordem, Neemias. Põe a casa em ordem, porque se a casa não tiver ordem, as coisas não funcionam. A igreja precisa aprender a andar em união. Se não tiver união dentro da igreja, Deus não opera. Tem que ter união entre os irmãos. E a igreja está perdendo isso. Está perdendo a união. Fulano olha para mim hoje. Não vou mais para a igreja. Para com isso, irmãos. Coisa feia. Você já pensou se Jesus tivesse desistido do propósito dele da cruz? Porque se levantaram contra ele, chamaram ele de demônio, de falso profeta. Já pensou se Jesus tivesse parado? Jesus, ele não parou. Neemias não parou, ele tinha todos os direitos. Olha, não vou mais reconstruir porque eles estão se levantando contra mim. Estão levantando calúnia contra mim, mas Neemias diz: olha, eu ainda estou numa grande obra e eu não posso parar. Começa a dizer para os meus inimigos: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Deus conta com você. Deus conta com as ferramentas a qual Ele colocou sobre as tuas mãos. Não é para os inimigos fazer, é para você fazer. Então aquilo que Deus te ordenou, faça. Faça. Porque Deus vai cobrar de você depois. Mas foi você que não. Mas Senhor, fulano, não, foi você. É de você que Deus ele vai cobrar depois. Então permaneça na tua posição. Vai edificando. Vai olhando onde está as brechas. Vai orando, vai jejuando. Vai dizendo: Senhor, eu preciso fechar aqui. Os inimigos vão tentar cercar. E vai chegar uma hora que eles não vão encontrar brecha. Não se preocupe com os inimigos, não. Quem toma conta deles é Deus. Davi, ele não parou o seu propósito, foi perseguido. A Bíblia vai dizer que Davi disse que ele: inumeráveis, Senhor, são os meus inimigos. Aleluia, Jesus. Está se preocupando por quê? Deixa as pessoas falar, deixa as pessoas criticar. Olhe para a cruz. Senhor, se foi o Senhor que me mandou, só sai no tempo. Senhor, se foi o Senhor a qual mandou fazer, no tempo certo eu vou terminar. E nós queremos tomar decisões. Não, eu não vou mais fazer. Não, Senhor, eu não quero mais ir para aqui, eu vou por aqui. Não, continue no caminho. Continue na direção a qual Deus te colocou. Continue no propósito a qual você colocou sobre o teu coração. Porque o propósito de Neemias foi: eu vou reconstruir a cidade. Eu vou reconstruir os muros, eu vou colocar de novo as portas. E aquilo que nós colocamos ao nosso coração, a Bíblia diz no livro de Provérbios: conceda ao Senhor os teus planos e projetos, e o Senhor estabelecerá. Deus deu estabilidade para os projetos de Neemias, mas ele colocou o Senhor na frente primeiro, antes de se chegar ao rei. Ele orou. Depois que ele saiu da presença do rei, ele continuou orando. Então a base da tua vida, dos seus planos, dos seus projetos é a oração. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Coloca o Senhor como base, como coluna sobre os teus projetos. Muitas vezes nós queremos construir, mas não queremos colocar as colunas, né, Carlos? Não vai ficar de pé. Deus tem que ser o centro da tua vida, do seu projeto. Quando você estiver querendo fazer do teu jeito, nada vai acontecer. Nada. Então coloca o Senhor na direção. Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Deus vai com você. Convida o Senhor para andar contigo. Põe a arca na frente. Diga: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai na frente. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Amém? Fique de pé.
Deus. Olha para esse irmão e diga assim para ele: você está em uma grande obra. Você não vai parar. Você não vai retroceder. Diga: o Senhor te colocou nessa posição. Não saia. Diga: permaneça. Porque é lá que o Senhor vai te honrar. É na posição que o Senhor te colocou que Ele vai te conceder vitória. Mas fecha as brechas. Fecha as brechas. Os inimigos vão andar pelo muro procurando uma brecha. Fecha as brechas. Amém?